Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knight. Vamos falar sobre o Masters 1000 de Madrid, sobre o quinto dia do torneio. A gente teve hoje o início da terceira rodada, 8 jogos aconteceram e a gente vai comentar aqui um pouco sobre esses resultados, né? Porque assim, a gente está falando de um torneio que até o momento assim tem muitas baixas importantes, eliminações precoces de vários favoritos, né? E ele acaba ficando mais aberto, né? Eu acho que assim, essa era que a gente vai ter agora, vamos ter muita variedade de campeões. Acho que ano passado já foi um gosto disso, né? De que a gente teria uma variedade de campeões maior. Não é à toa que a gente teve até um Masters 1000 ganho pelo Alexei Pobre, quem poderia imaginar que isso iria acontecer. Mas de qualquer maneira, assim, a gente teve alguns resultados que surpreenderam, outros nem tanto, né? E assim, muito tenista avançando que pode aprontar dependendo do que vai acontecer daqui em diante, né? Vamos ver. Então assim, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. O primeiro, Alexander Bublik vencendo o Andrei Rublev, né? O Rublev, assim, é um tenista que eu gosto demais, mas vai ter que talvez repensar alguma coisa no jogo. Eu posso dar uma passadinha de pano em falar que assim, ele não tinha jogado até essa partida, enfrentar um Bublik que vinha muito confiante, obviamente é complicado, né? E o Alexander Bublik tá gostando de jogar no Saibro nessa temporada e fez uma grande partida, né? Um placar meio bizarro, né? 6-4, 0-6, 6-4, mas é o tipo de placar que você pode esperar com um maluco igual o Bublik jogando. Mas é um maluco muito talentoso, né? E uma bela vitória, mas o Rublev aí que cai fora do top 15 com essa derrota. E assim, né? Vamos ver como ele reage agora, tanto para Roma como também para Roland Garros. Assim, o Rublev, a gente sabe, antes do que aconteceu lá em Dubai ano passado, era um cara que a gente via em quartas de final de Grand Slam o tempo inteiro. Ele era extremamente confiável e é muito estranho que do nada, assim, que depois daquele caso ele tenha virado um cara tão inconsistente, tão pouco confiável. A gente teve o Brandon Nakashima ganhando do Flávio Cobolli por 2-0, 7-5, 6-3. Eu confesso que eu imaginava o Cobolli favorito para esse jogo, mas começou melhor, mas depois de um momento, Nakashima, quem diria o Nakashima chegando às oitavas de final de um Masters 1000 numa quadra de Saibro. Ok, vai enfrentar o Daniil Medvedev na próxima rodada, né? Também o Medvedev a gente sabe que não tá lá no seu melhor ano, mas de qualquer jeito, assim, é o Nakashima aproveitando a chance, né? A chave dá uma abertura e o Cobolli também não tá lá vivendo aquela maravilha de temporada. Porém, no Saibro ele voltou a conseguir vitórias, ele voltou a conseguir algum tipo de progresso, mas nesse jogo deu a vitória para o americano que vem subindo no ranking, né? O Nakashima é o 36 do mundo no momento, tá encaminhando o retorno dele para o top 30. Alexander Zverev precisou de 2 horas e 44 para vencer o Alejandro Davidovich Fokina, atormentado pelas duplas faltas nesse jogo, o Sasha, né? Foram 6 duplas faltas, né? 3 no último set, né? Momentos impróprios ali para acontecer tantas duplas faltas. Mas no contexto geral, assim, depois de um início muito ruim de jogo, levando 4 games seguidos logo de cara do Fokina, ele acordou e aí conseguiu se recuperar. Vai lembrar que chegou a estar 6-2, 1-0 e saque para o Alejandro Davidovich Fokina, mas logo de cara ele devolveu a quebra, foi levando o jogo, teve próximo de uma derrota, mas o Zverev, diferente de outras oportunidades, conseguiu sustentar e conseguiu essa vitória importante, se mantém no jogo e assim, ele tem chances reais de ganhar esse título, né? Acabou de ser campeão em Munique, eu sei que pode ter um pouco do cansaço do torneio, mas a verdade é que assim, é uma chance muito boa dele conquistar um título bem grande aí no Saibro e obviamente 1000 pontos que podem protegê-lo muito bem para Roma, né? E Roma a gente vai ter o retorno do Sinner. Daniil Medvedev venceu o Juan Manuel Cerúndolo por 2-0, 1h03 de jogo, duplo 6-2, 54 pontos para o Medvedev, 32 para o Cerúndolo. Acho que isso diz muito sobre a partida. Mas 2 duplas faltas para o Daniil, que não é legal. Mas, porém, podemos falar 73% dos pontos com o segundo saque, né? Em ambos os serviços do Cerúndolo, ele ganhou mais da maioria, da metade dos pontos. Então, é impressionante a atuação do Daniil, mas um oponente que, assim, convenhamos, né? Tem jogadores que você sabe que não vai incomodar um certo atleta, né? A mesma coisa eu falo, por exemplo, quando eu falei lá do Nishioka contra o Alcaraz, tá muito certo que não ia incomodar. A forma de jogar não machuca o cidadão, e aí é aquele negócio, né? Você já tá meio que preparado para o que vai acontecer, e eu só não esperava que fosse aquele massacre lá no Australia Open. Esse jogo aí dependeria do nível que o Medvedev apresentar. Se jogasse ali 60% do que jogava normalmente, né, ia ganhar com tranquilidade. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu até gostei do jogo de fundo de quadra do Daniil, bem mais agressivo do que o normal, e ele sabe que precisa ser assim. Quem passou sufoco foi o Taylor Fritz, né? E esse sofreu hoje, mas
conseguiu a vitória contra o Benjamin Bonzi, que até por desistência do atleta, ele acabou acho que se lesionando no segundo set. O Fritz, eu digo, não foi superior em quase nenhum momento, errou demais, mas errou demais mesmo, muitos erros, mais do que o normal. E assim, eu entendo que o Fritz não é o maior saibreiro, tá sem ritmo, ele não jogava desde Miami, então assim, ficou bastante tempo afastado das quadras, por causa de problema de lesão, não é aquele afastei das quadras, mas estou treinando, igual o João Fonseca fez, né? Tá ali treinando, com ritmo, fortalecimento físico, não. Ele estava parado, se recuperando de lesão, fazendo fisioterapia, e não é a mesma coisa. Então talvez ele possa ter voltado a bater bolinha com a raquete só na semana anterior, nesses dias próximos do torneio. Então, complicada a situação para o Fritz, mas ele venceu o Bonzi aí com a desistência, obviamente, do oponente, né? A ideia, assim, mesmo que o jogo seguisse até mais para o Fritz, né? Ele levaria vantagem quanto mais o jogo passasse pela questão física e também por mais se ele conseguisse entender o jogo, até porque o jogo ia passando e o Fritz estava cada vez mais entrando no saque do francês. No primeiro set, o francês ganhou 88% dos pontos com o primeiro saque e 71% com o segundo. Olha como muda, no segundo set 65% dos pontos com o primeiro, 63% do segundo. O Fritz não devolveu bem segundo saque, mas de qualquer jeito a vitória veio e eu acho que, assim, óbvio, por desistência, tem esse contexto, mas eu acho que no final ele conseguiu entender mais o que ele precisava fazer na partida e talvez tenha sido até um susto bom, assim, para ele chegar mais, assim, ligado para o próximo jogo, né? O Jakub Mensik passou com enorme tranquilidade pelo Ben Shelton. Mensik é o 23 do mundo, já está nas oitavas de final desse torneio. E eu quero dar um detalhe aqui para o Mensik, né? Porque assim, ele já ganhou 1.000 pontos nessa temporada, ele está no top 10 da corrida para Turim, né? E neste momento, o Jakub Mensik, ele é o 22 do mundo. Caso ganhe o próximo jogo, ele passa o Cerúndulo e o Humbert e ele vira o número 20. Ok, Cerúndulo ainda está no torneio. Mas o teto do Mensik nesse torneio, e eu não vou descartar nada aqui, eu disse, a chave está aberta, é 2.982 pontos. Se ele consegue chegar a essa pontuação, ele pode ser o número 13. Pode ser, não tem garantia, mas assim, é só para mostrar que o Jakub Mensik, ele está numa condição muito boa para subir no ranking, e ele não é um cara que vai defender tantos pontos assim na temporada. Então assim, olho nele nos grandes lãs daqui para frente, cada vez mais pronto, cada vez mais preparado para esse desafio, e hoje uma vitória muito convincente contra o Ben Shelton, né? E olha que assim, 5 aces na partida, né? Ele conseguiu 93% dos pontos com o primeiro saque, o Shelton, por exemplo, 62%. E aí parece, né? Será que o Mensik saca tão mais que o Shelton? Eu acho que tem mais a ver com a devolução. O único problema do Mensik no jogo que eu poderia falar é o segundo saque, né? Que ele ganhou só 40% dos pontos, mas mesmo assim não encarou nenhum breakpoint e produziu 8 contra um dos melhores sacadores da atualidade, então assim, tem que tirar o chapéu pro Mensik, que tá jogando bem, e é um cara que, assim, teoricamente essa é a pior superfície, porque chega depois de Roland Garros, a gente vai ver o Mensik só em grama e quadradura, então, olho nele. A gente teve o Francisco Cerúndulo ganhando do Comensanha por 2-0, é um resultado meio que esperado, né? O Comensanha é um cara enérgico, consegue dar o seu trabalho, mas o Cerúndulo é um cara mais preparado, né? Tipo, acho que ele tem mais recurso também, e ele conseguiu uma boa vitória aí, 6-4, 6-4. Destaque para o Cerúndulo, salvou os 4 breakpoints contra, não foi quebrado, né? Não é todo dia que você vê isso, né? Do Cerúndulo não ser quebrado, até porque ele não está enfrentando um devolvedor ruim, né? O Comensanha é um bom devolvedor de saque, então isso mostra talvez uma evolução na questão do saque do Cerúndulo. Não sei até que ponto, mas acho que a temporada do Cerúndulo sacando está sendo até surpreendente. Ele até nas quadraduras tem conseguido, assim, sustentar melhor essa parte do jogo dele, né? E o Casper Ruud venceu o Sebastian Korda por 2-0, duplo 6-3, né? É um jogo que também, assim, um jogador, a meu ver, tem muito a cara do Saibro, que é o Ruud, né? Por mais que não seja muito dinâmico, e o outro é um tenista muita cara de quadrado de grama, quadradura. Numa grama, eu apostaria 100% no Korda. Numa quadradura também acho que bem favorito, mas no Saibro acho que se inverte. Isso favorece o jogo mais paciente do Casper, enquanto o Korda... assim, esse tipo de oponente, sabe o que eu falo? O Korda ele vai tanto pro risco que ele pode dar muito ponto de graça, dependendo do console do jogador. No caso é o Ruud, então o Ruud acabou na solidez ganhando esse jogo. Eu acho que o Sebastian Korda, se ele tivesse mais time para atacar, teria mais chance nesse jogo, mas não é um cara de muita variação e mais do que isso, não é um cara de muita inteligência tática, a meu ver. Eu acho assim, eu me lembro da semifinal lá em Montreal, ele tá enfrentando o Popyrin, né? Ele jogando no backhand do Popyrin começou a ganhar pontos, ele começou a fazer isso durante o momento, tá até conseguindo resultado, mas
Aí que é aquele negócio, ele só fez aquilo por um tempo, né? Aí é aquele negócio, você vai, às vezes, tanto para um golpe que você começa a ficar previsível. É o que o Poprin fez, começou a pisar um pouco mais dentro da quadra, pegar o backhand um pouquinho mais na subida, aí ele começou a machucar um pouquinho mais, né? E aí o ajuste do Korda foi o quê? Voltar ao padrão de jogo inicial que não estava funcionando, né? E aí o jogo foi virando todo pro lado do adversário. Ele não consegue procurar tantas soluções, né? Depende muito do encaixe. É um cara que, assim, ele só se sente confortável atacando. O Korda não gosta de ficar se defendendo, ele não gosta de ficar passando bola, né? E no Saipov é inevitável, né? Tipo, você vai ter que fazer isso em algum momento. Então, os jogos de amanhã: Damir Dzumhur e Matteo Arnaldi, Grigor Dimitrov e Jacob Furley, Cameron Norrie e Gabriel Diallo, Francis Tiafoe contra o Alexander Muller. Esse jogo é bacana, Karen Khachanov contra Tommy Paul. Eu pensava que o Paul ia enfrentar o Draper, mas não, né? E é o vencedor desse jogo pode enfrentar o Draper ou o Berrettini. Esse jogo é aquele must-see, né? Esse aqui, hein? Lorenzo Musetti e Tsitsipas, revanche de Monte Carlo. Eu acredito que foi nas oitavas que o Musetti ganhou do Tsitsipas. E é claro, Alex de Minaur e Denis Shapovalov, né? Esse jogo pode ser bom, mas pode ser ruim. Eu acho que esse jogo tem potencial de ser equilibrado, mas se o Shapovalov não for com a estratégia correta, pode ser um massacre. Então, eu tô curioso para ver esse jogo, porque eu sou muito fã do de Minaur, acho que quem acompanha o canal obviamente percebe isso, e o Shapovalov é obviamente uma experiência de assistir, do lado do positivo e do lado negativo. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.